a partir de que momento você decidiu, a minha vida é a música? Ou você pensou, não, você, sei lá, um profissional, uma médica, alguma coisa. O que é que tinha na cabeça da jovem Adriele ali? Eu gostava muito de estudar e eu sempre gostei, né? Gostava de gente. Sempre, se tinha uma coisa que me encantava, era o ser humano. E isso ficava dentro de mim. É bom que o ser humano não decepciona, né? Imagina. Cadê? Vai lá. Mas o ser humano é incrível, né? Sim, A criação mais perfeita assim, de Deus. É louco. E isso sempre me encantou. Só que a música sempre esteve viva dentro de mim, né? Então, assim, as coisas aconteceram na minha vida, Guto, de uma forma muito precoce, mas muito natural. Eu não precisei ir atrás, as coisas foram acontecendo. E assim, com 12 anos de idade, quando eu comecei, né, fazer a minha primeira pregação, porque meus pais eram do ECC, Encontro de Casais com Cristo, claro. E tinham um testemunho dos jovens. Aí chama a Adriele. Né? E aí me chamaram para contar, né, o testemunho. Só que dali não foi um testemunho, eu fiz uma pregação mesmo, estruturei, li a palavra, estruturei, e ali fizemos uma pregação, e ali começaram a acontecer algumas coisas, né, e a gente começou a se envolver mais na igreja, entender um pouco mais sobre a espiritualidade, e os dons começaram a fluir, né, eu comecei a ter dom de interpretação de línguas muito nova, e eu me achava doida. As pessoas realmente, alguns padres na região não entendiam ainda. A renovação era muito, muito nova, né? Ainda, principalmente na minha região lá. E aí eu comecei, né? Orava pelas pessoas, as pessoas repousavam, dom de cura e libertação, dom de cura interior. Isso muito nova, além de cantar. Né? E aí começamos a fazer, por exemplo, a gente ia fazer encontros nas cidades vizinhas, ia pregar, etc e tal, e muitas curas, muitas coisas iriam acontecendo. E isso, na minha humanidade, foi algo que foi um conflito, porque eu não entendi. Eu realmente achava que aquilo não era de Deus, Sim. porque eu não tinha toda a explicação, e a minha família também não tinha toda a explicação espiritual para isso. E aí eu comecei a me envolver mais na música. E isso, esses dons, eu comecei meio que... Fiquei quieta aqui, porque não tinha explicação, perguntava a padres, alguns padres também não sabiam, não tinha esse entendimento da manifestação espiritual, do avivamento, da renovação, não, nada. E eu comecei a envolver com a música, até que eu comecei a me destacar na cidade, e uma banda conhecida da cidade, que já fazia shows grandes, me chamou para cantar com eles. Gente, mas eu sou muito nova, né? Tenho 12 anos de idade, vou. E eram todos casados, já profissionais, músicos profissionais. Banda católica. Sim, banda católica, Banda Chama, quero mandar um beijo para eles, né? E a gente começou a fazer turnê mesmo, de shows ali na região. Até que na época, o senhorito Fábio de Mello, que era seminarista Fábio de Mello, nem era conhecido como Padre Fábio de Mello, que é hoje, precisou de uma banda no estado de Minas Gerais. E quem que era a banda mais conhecida? A gente. Nos indicaram e a gente foi fazer uma turnê com ele. E aí foi incrível. Começamos a viajar, eu peguei uma certa amizade muito fácil com o padre, na época seminarista. Comecei tudo que tinha de agendas ali, eu que fazia, né? Praticamente essa logística. E aí teve... Isso com 13, 12 anos. Com 12 para 13 anos, gente, pra você ver. Aquela loucura, né? E realmente, é o que eu falo, né? Quando a gente vai trabalhando a maturidade, Deus vai entregando responsabilidades. Verdade. E a responsabilidade foi vindo natural, sem eu procurar, nem tinha dimensão de quem seria o padre Fábio de Mello hoje, que é uma das maiores referências que a gente tem. E foi uma bênção para minha vida, porque eu aprendi muita coisa, eu bebi das melhores águas, eu falo da espiritualidade, da humanidade, né? E aí um belo dia, ele percebeu, como acontece em cidade pequena, rola aqueles ciúminhos. Vai falar que no seu ministério você nunca passou por isso? Aquela pessoa que canta e começa a se destacar, e aí começa aquele burburinho. Foi o que aconteceu comigo. E ele percebeu. O padre era muito sábio, né? E ele começou a perceber aquilo e teve um show, que era o Vim de Verde, eu nunca esqueço esse show. Foi na cidade de Valadares, bem grande no ginásio, assim. E nesse show específico, ele falou, Dri, eu quero que você canta aquela música, Viver e não terá vergonha de ser feliz. E ele falou, você vai cantar. Falei, tudo bem. Back, né, papo? Quer fazer back vocal. Não, você vai cantar a música, eu vou descer. Falei, tá bom.
Comecei a cantar e fui cantando. E ele não cantava, ele deixou eu cantando. E como eu já estava vivendo esse processo da perseguiçãozinha ali, eu falei, meu Deus, agora você expulsa disso aqui. Agora porque já era. Então, ele tá me colocando, né? E começou e tal, isso aqui. E eu sei que ele ficou ali um tempão, mais ou menos uns 10 a 15 minutos, só ministrando em cima da música. E quando acabou o show foi lindo. Ele me chamou no canto e falou, filha... Já padre, não. Não, ainda não. Já ainda não era. Ele virou e falou assim, entende uma coisa, existem ciclos que precisam se fechar para que comece novos ciclos. Não me entenda mal, eu não quero mais que você seja da banda. Falei, o que eu fiz de errado? Fiz uma coisa errada, aí comecei a pensar mal de mim, falei, o que eu fiz e tal. Ele falou, a partir de hoje, eu quero que você não venha mais. Nós vamos parar por aqui, porque seu lugar não é atrás, seu lugar é na frente. Por mais que ele tinha falado uma coisa bonita, hoje eu tenho maturidade para entender, mas para uma criança de 12 anos que ele pirou. Não dá. Gente, eu comecei a ficar doida, eu agradeci e tal, pedi perdão por alguma coisa. Ele, não, você não fez nada. Ele falou uma gentileza. Mas quando eu voltei para Caratinga, depois desse jogo, eu fiquei revoltadíssima. A banda me tirou, literalmente. Sim. E eu fiquei mal, e aquele negócio. E aí foi quando eu fui atrás de Jesus. Eu lembro direitinho, na igreja. Nós temos lá a catedral, que é uma igreja gigante, a matriz da cidade. Aquelas catedrais mesmo longas. E eu fui diante do Santíssimo, mas eu fui gritando da porta até lá. Você! Ai, meu Deus, me tirou minha infância, minha adolescência, tudo. Me olhou para me consagrar que eu seria profeta das nações, Jeremias. E comecei a brigar com Jesus Santíssimo. Pensa aquelas senhorinhas tudo rezando texto, olhando para mim, assim, é doida. E foi literalmente isso. E foi um rasgar de coração com Jesus ali. E eu me prostrei, eu falei, eu quero que o Senhor se manifeste para mim, dar um sentido nisso tudo. O que eu estou fazendo de errado? E ali foi algo sobrenatural. Saí dali, me debulhei, chorei. Não pense que Jesus falou nada. O silêncio de Deus foi a resposta. Quando eu voltei para casa. E eu ainda revoltado com Jesus, falei para minha mãe, me dá um tempo. Ela, o que foi, minha filha? Não, vai passar, vai ficar tudo bem. A gente tem outros encontros para você ir. Ela querendo, né? Sim. Mãe. Eu falei, não, me dá um tempo, eu quero ficar no meu quarto. E aí eu fui pro meu quarto, falei, não, meu quarto é muito pequeno, vou pro quarto da senhora. Olha o que eu fiz. Vou ficar 15 dias aqui, eu preciso de um tempo para mim. Eu quero rezar, ele vai ter que falar comigo. Ele vai ter que me responder, eu tenho que ouvir para eu acreditar que ele existe. E entrei com um caderno, Bíblia, terço e violão. Quando eu entrei ali, e ali minha mãe levava só café e saía, me respeitou. Mas aí ela começou a achar que eu estava depressiva, meu pai também, e falou, não, tá acontecendo alguma coisa, vem aquelas loucuras de mãe, né, querendo se proteger. Mas foi a melhor coisa que eu vi na minha vida, com 12 anos de idade. Você conseguiu passar os 15 dias? Eu e Jesus. Eita, que maravilha. No chão, assim, arrumei um tapetinho no chão e comecei. E ali eu comecei a escrever tudo que eu estava sentindo. Foi aí que surgiram as músicas. Eu saí dali com 150 músicas compostas. Nossa, um caderno desse tamanho. Cheguei para mim, saí de lá. E eu lembro que, assim, quando a minha mãe foi chamar médico, psicólogo para conversar comigo, quando eu saí do carro, eu falei, não preciso. Ela me olhou para mim e falou assim, nossa, filha, você tá mais bonita. Eu falei, eu tive essa resposta que eu precisava, entreguei para ela. Quando eu entreguei o caderno, assim, ela foi passando, ela, minha filha, isso é música. Eu falei, eu não sei o que é. Eu sei que eu escrevi, Deus me respondeu, nós já fizemos as pazes. Adolescente, gente. Sim. A gente já fez as pazes e tá tudo certo, eu amo ele, a única condição é que eu quero ir no encontro, que teria um encontro de jovens numa cidade vizinha, e a condição que eu pedi para ele é que todo mundo saísse de lá curado. Meu coração queria, né, transbordar. E foi o que aconteceu. Nossa. Naquele encontro, quando nós ministramos, nós tivemos uma cura de uma elefantíase. Olha só. Na frente de todo mundo. Uma senhora da intercessão que tinha uma perna desse tamanho, murchou assim. Nossa. Porque eu falei para Jesus, eu quero ver milagre visível. Eu preciso tocar, eu preciso entender que o que eu vivi nesse quarto aqui não foi algo meu, mas é algo que eu preciso transbordar. E isso foi o que eu vivi lá. Olha para você ver o que Deus desenha. Ali, Deus começou a incomodar o coração dos meus pais. Porque eles começaram a ver coisas sobrenaturais acontecendo. E o que eu vou fazer com essa menina nessa cidadezinha aqui? Com tudo isso.
ela vai ser massacrada, apedrejada, Sim, vai. porque não tem, Ninguém vai conseguir ninguém entender. entende. E não tinha ninguém que entendesse, sim, com maturidade espiritual para compreender, para se direcionar. E eu vou falar, Guto, eu demorei para entender, sabe? Padre Pio me ajudou muito a Agora compreender imagina ali, 13, 14 já, Sim. né? Meu Deus do céu, é muita Loucura. muita coisa para uma jovem dessa idade, né? E, E muita ousadia também É. sua, né? E para os meus pais. Tá louco. Né? Porque assim, eu fico pensando nos pais de hoje, né? O quanto já sofrem com a antecipação dos jovens com a informação. Sim. Agora imagina os pais que normalmente preparam o adolescente para estudar, para fazer uma faculdade, ver a filha indo para um outro caminho completamente diferente, não saber onde direcionar, né? O que é que eles fizeram? Meus pais foram eu sou apaixonada pelos meus pais. pela coragem que Sim, eles tiveram, sabe? De acreditar e se lançar em Deus também. Eu falo que Deus deu um êxtase neles ali, Sim, porque sim. não tinha lógica. E aí minha mãe pegou aquelas músicas e falou assim, filha, a gente tem que gravar. Eu falei, não, vai entregar pro Fábio de Mello. Eu achava que a única pessoa que existia na música católica era o Era Fábio de ele. Mello, porque era o que eu conhecia, conhecia. que era mais conhecido assim. Vamos atrás do padre Fábio de Mello. E aí ele já tinha se tornado sacerdote, né? Tá. Um pouco tempo depois ele já ia fazer né? Se ordenar e tal. se ordenar, exatamente. E se transformou em padre. Eu falei, então nós vamos atrás desse padre. Guto, sei que nós começamos a rodar atrás do padre. E ele procura na internet, e procura tudo que podia de informação e tal. E aí onde a gente pensa, canção nova. Tudo é canção nova. Tudo que acontece é canção nova, atrás desse padre. E fomos na Canção Nova. E a gente perguntava para um, perguntava para outro, perguntava para outro. Ninguém sabia onde morava o tal do padre Fábio de Mello. E de tanta gente encher o saco. Pensa aquela família Jeca de Minas Gerais. Sabe aquele filme que chega nas cidades grandes Sim, da família? sim. Então, é literalmente a minha família. A gente saía batendo todo mundo. Você conhece o Padre de Mello? Ai, Deus, tem que entregar as músicas pra ele. Fábio de Mello, não, Fábio de Mello mora aqui, não. Não, tem que morar aqui, ué. Aqui moram os artistas da comunidade, cantor, conhecido. Gente, era literalmente isso. A família Jeca Tatu. Aí, Que maravilha. no dia de tanto encher o saco da mulher lá, acho que do Daime Army, se eu não me engano, aí ela virou pra minha mãe e falou assim, olha, faz o seguinte, ali atrás tem uma gravadora ali, que eu acho que demora lá. Vai lá. Tipo assim... Desentulha. Vai lá. Cara, e era atrás, era coisa de muque. E nós fomos, minha mãe foi. Ele deve morar lá. E chegou lá e foi perguntar ao segurança, que tinha uma portinha assim com segurança e tal. Ô, conheço, me falaram que mora aqui o Fábio de Mello, a mulher falou lá que eu tinha que vir aqui com o Fábio de Mello. A moça falou, não tem nenhum Fábio de Mello aqui. Aqui é uma gravadora do Anjo Resgate. Não, eu quero o Fábio de Mello, porque minha filha... E não parava de falar, e mineiro, aquela loucura toda. O Tiago, que é o filho do Heraldo, tava passando na hora, vendo que a confusão lá na porta. O que tá acontecendo? Ele, vou lá, né? Aí chegou lá, falou, o que tá acontecendo? Perguntou segurança. Então, tem uma família aqui querendo conhecer o Padre Fábio de Mello, tá dizendo que tem umas músicas, a menina canta e fez umas músicas para entregar. Eu não entendi muito bem, Tiago. Aí o Tiago foi e perguntou, minha mãe falou. Eu não sei por que cargas d'água, né? O Espírito Santo, ele é muito doido, ele age como ele quer. Tiago, deixa eles entrar. Aí entramos, não sabia nem onde eu tava entrando, gente. Não sabia que ele era gravador, não sabia, nem imaginava o que era aquilo. Aí entrei, olhei que negócio, vi umas casinhas, vi lá escrito Codimook, né, o prédio, depois vi o estúdiozinho, assim, a casinha, uma capela, falei, legal. Eu, menina, aí o Thiago colocou a gente num sofá, entregou um violão, falou assim, você toca? Eu falei, toco. Então toca pra mim. Nossa, que legal. E eu tava com asma, porque eu tenho bronquite, morrendo de falta de ar, e tô lá tocando, eu não queria vir, não queria servir, cantei música de Maria e cantava, porque eu amava cantar, o negócio era cantar, adorar Jesus e tal. E ele olhando pra mim, daqui a pouco, quem que passa na porta? O Heraldo. Aí o Heraldo passa, nisso que ele escutou a voz, ele voltou. E a mesma coisa, o que tá acontecendo aqui? Aí o Thiago explicou a situação, blá, blá. Aí ele toca de novo pra mim. Toquei. Eu nem sabia quem que era aquele moço. Eu conhecia o Anjo Resgate. Não sabia quem que era o moço era do Anjo Resgate. E tal, normal. Aí o Heraldo sentou pra minha frente e falou assim, o que você quer fazer com isso? Eu falei, eu quero entregar pro Fábio de Mello. Porque, aí contei, porque eu cantei com ele me conhece.
e ele vai querer minhas músicas e tal. Aí o Heraldo virou e falou assim, essas músicas não é para o padre Fábio de Mello. Essas músicas são suas. Deus inspirou para você. Eu falei, não, mas eu não vou gravar. Não sei nem o que é isso. Ele virou e falou assim, filha, você já parou para pensar onde você está? Eu falei, não. Ele, você está dentro de uma gravadora. Aqui é um estúdio. Deus te colocou aqui. E começou a conversar comigo, olhando no olho no olho. O Heraldo é sensacional. Nossa, e aquilo foi acabando comigo, foi me destruindo. Assim, eu fui, uou. O clima já estava outra coisa. E aí eu continuei tocando e ele chamou meu pai lá fora e foi conversar com meu pai. Porque a mesma consciência que eu tinha, minha família também tinha, que era para entregar para o Fábio de Mello. E aí o Heraldo falou, não, as músicas Deus inspirou para ela e tal, ela é uma ministra e tal. Eu sei que, Guto, daquilo ali, daquele momento, 20 dias depois, eu estava voltando para a gravadora para sentar do lado do Marcelo Duarte, que eu nem imaginava que era do Anjo Resgate, para fazer os arranjos das minhas músicas. Olha que maravilha, hein?